a gente está aqui para a quarta edição do evento que a gente já está começando a ficar bem tradicional, que a gente chama de Água em Debate. É um evento que ele está coordenado junto com o Projeto Água e Ação. Então a gente faz essa troca. Cada evento, um projeto puxa o tema e puxa também a própria moderação do evento. A ideia geral do evento é ter uma conversa com profissionais que a gente chama a cada tema, né, profissionais respectivos a cada um dos temas, mas que não seja algo como a gente já está cansado, talvez, né, de sentar, assistir uma palestra e fazer perguntas no final. A ideia é, claro, a gente vai ter alguma contextualização, os palestrantes vão dar algumas contextualizações também, mas eu quero que vocês se sintam sempre muito bem à vontade para levantar a mão e fazer a pergunta a hora que vocês quiserem, porque a ideia é essa, é fazer uma roda de conversas. Então eu vou passar já a palavra para a Kelly e para o Vinícius, que são os nossos hosts hoje aqui. Eu vou deixar eles detalharem o tema e também convidar os palestrantes. Quero agradecer, um especial agradecimento ao Pedro e ao Carol, que aceitaram de bom grado o convite. Certo? Então, está com vocês, pessoal. Obrigada. Boa tarde. A gente vai dar início agora na quarta edição. E o tema é para falar sobre os desastres que aconteceu em 2015 com a Mariana e em 2019 com Brumadinho. Esse desastre não somente impactou a engenharia civil, mas também impactou o meio ambiente, as comunidades que foram afetadas com isso e também as políticas públicas, né? E para falar mais para a gente sobre esse tema, gostaria de convidar a professora Caroline Tomazoni Santos, engenheira civil. Ela tem mestrado e doutorado em infraestrutura aeronáutica pelo ITA. A professora Caroline tem ampla experiência acadêmica e prática, tendo atuado como assistente técnica do Ministério Público de São Paulo em questões ambientais e hoje é professora adjunta do Departamento de Construção Civil da UFPR. Sua expertise inclui fundações, estabilidade de solos, durabilidade de estruturas e políticas urbanas, trazendo uma visão completa sobre engenharia e meio ambiente. E a gente também conta com a presença do engenheiro Pedro de Carvalho, tá? Engenheiro civil formado pela UFPR, com doutorado na PUC-Rio, atualmente atuando na Intertecnic, consultores em projetos geotécnicos de grande porte, incluindo barragem de terras e enrocamento, estabilização de taludes e modelagem numérica. Pedro possui experiência prática em instrumentação de campo, monitoramento de obras e execução de projetos complexos, sendo referência em engenharia aplicada à segurança de barragens. E assim, sejam todos bem-vindos. Muito obrigada por estar compartilhando conhecimentos com a gente. Bom, vou dar uma contextualizada sobre os casos atuais do Brasil. São dois casos bem recentes, os rompimentos da barragem de Mariana e de Brumadinho. Ambas eram barragens de rejeito, de alteamento a montante. A primeira foi de Mariana, em novembro de 2015, que ela rompeu, liberando 39 milhões de metros cúbicos de rejeito, percorrendo mais de 600 quilômetros, devastando comunidades. Ela invadiu o Rio Doce e chegou até o Oceano Atlântico. Ela acabou causando 19 mortes. Já no caso de Brumadinho, ocorreu em janeiro de 2019, com 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos e 270 mortos. Um dos motivos de ter sido bem mais letal Brumadinho, pelo que eu estudei, é porque ela acabou rompendo de forma mais instantânea do que Mariana, que foi rompendo de forma gradual. Então aqui nós vamos ter duas imagens, uma sobre a catástrofe de Mariana, dá para ter uma noção mínima do que foi, outra sobre a catástrofe de Brumadinho. Então, qual foi a causa de ambos os casos? Muita gente fala como se tivesse sido, basicamente, um desastre natural. Porém, isso é muito errado. Foi uma das piores negligências humanas que a gente pôde ver na área de engenharia. Que eles se preocuparam muito mais com a questão econômica, em poder ter mais lucro, reduzir custos, e não se preocuparam tanto com a segurança da engenharia em si. Então, basicamente, houve falhas de monitoramento, falhas de drenagem interna, que resultaram na liquefação e o rompimento da barragem. Então, após esses casos, a mineração no Brasil acabou sendo vista com maus olhos. Agora, a gente vai começar os blocos de pergunta. Vai acontecer assim, a gente dividiu por bloco, cada um tem um tema, vai estar sempre aparecendo aí, e a gente vai falar também. E se alguém tiver alguma dúvida ou pergunta, a qualquer momento, é só levantar a mão, que pode fazer.
Aí a primeira pergunta a gente separou, vai ser pro Pedro Távora. Pedro, você atua diretamente com o projeto de barragem, instrumentação e estabilidade de estruturas geotécnicas. No caso de Brumadinho, uma das conclusões foi o rompimento ocorreu por liquefação e problema de drenagem. Você poderia explicar para nós, por favor, com detalhes sobre o que é a liquefação em uma barragem de rejeito? Como ela contribui para isso? Bom dia a todos. Com relação ao que aconteceu em Brumadinho, eu tenho até uma questão pessoal bem grande envolvida, não sei se todos sabem, mas no momento em que houve a ruptura, eu era gerente de engenharia na Fugro, e a gente perdeu 5 colegas, até eu acabo me emocionando um pouco quando eu falo. A gente perdeu 5 colegas de trabalho lá na ruptura, e então a gente acaba tendo uma ligação um pouco pessoal com isso que aconteceu. Com relação à liquefação, esse é um problema geotécnico que está relacionado com a perda de tensão efetiva do solo. Então vocês já devem ter estudado aqui mecânica dos solos, que existe a tensão total, poro-pressão, e o resultado disso é a tensão efetiva. Quando ocorre um aumento de poro-pressão muito rápido no solo, a tensão efetiva cai e ela chega a um ponto que ela praticamente vai para o valor zero, e a resistência do solo é diretamente relacionada com a tensão efetiva. Então, se a tensão efetiva vai para zero, a resistência do solo cai para um valor bastante baixo, que no caso do solo não é que o solo perca totalmente a resistência, ela vai para um valor que é chamado da resistência residual, e esse valor é muito mais baixo, principalmente em materiais como rejeitos, e isso resulta na ruptura da estrutura. E isso é potencializado nesse tipo de estrutura alteada para montante, em que todo o peso do aterro, do alteamento, ele fica sobre o próprio rejeito. Eu acho que vale a pena também fazer só uma consideração sobre a fala inicial, né, dessa questão da negligência, que eu acho que é importante contextualizar, que é o seguinte: sim, né, houveram vários problemas de engenharia e houve uma mudança no paradigma da engenharia de barragens de mineração após principalmente essa última ruptura. Mas um ponto que a gente tem que levar em consideração quando fala de uma barragem de mineração e de uma barragem, por exemplo, de outros usos, como uma barragem de hidrelétrica ou uma barragem para fornecimento de água, é o uso e o que está envolvido com essa barragem, né? Quando a gente fala de uma barragem de rejeito, o que a barragem é? O que é o rejeito? O rejeito é o que sobra do processo da produção do minério. Então, isso é somente um custo para aquela empresa. Então, isso é tratado, como foi comentado, de uma forma, principalmente era tratado, de uma forma de custo, então, sempre de minimização de custo. Uma barragem de hidrelétrica, uma barragem de acúmulo de água para fornecimento de água é um ativo da companhia, que é o que gera a receita para a companhia. Então, isso tem uma importância bem grande em como essa estrutura é tratada. Obviamente que ela nunca poderia ser tratada com negligência, mas isso tem um impacto bastante importante. Entendi. Em relação até à liquefação em si, por exemplo, em questões de barragens de terra, enrocamento, por exemplo, que a gente tem que fazer um estudo justamente sobre percolação, filtro drenante, tapete drenante, como que ocorre elas dentro de uma barragem de rejeito? O fenômeno da liquefação, ele não é um fenômeno que ele é específico para barragens de mineração, para barragens de rejeito. Ele é um fenômeno que ele pode acontecer em qualquer tipo de solo. Para que aconteça a liquefação, basicamente 3 condições têm que ser atendidas. O material tem que ser granular. Esse granular não quer dizer necessariamente que ele precise ser areia, mas ele tem que ser um material que é não coesivo. O material tem que estar saturado e o carregamento tem que acontecer numa condição não drenada. Se a gente pensar na liquefação, até a imagem que acontece, que a gente consegue ver fácil na internet, principalmente no Japão, pós-terremoto, lá os prédios tudo torto.
em local que é composto, que o terreno é composto por areia. Isso é resultado da liquefação. Então a liquefação não é um fenômeno exclusivo de barragens de rejeito e de barragens de mineração. Existem até, quando começou esse estudo de liquefação, isso aí começou lá na década de 20, década de 30, vocês vão ver isso aí, Mecânica dos Solos, lá com o professor Casagrande, lá nos Estados Unidos. E isso foi motivado porque se construía antigamente muitas barragens para reservamento de água com o método do aterro hidráulico. Então significava que o material era granular, era construído no estado fofo, ou seja, ele era contrátil, ficava saturado e podia romper por liquefação. E ocorreram rupturas por liquefação lá na década de 30 e 40 nos Estados Unidos, e isso aqui suscitou o estudo. Então, voltando para a pergunta, não é um fenômeno exclusivo de barragens de mineração, é um fenômeno que pode acontecer em qualquer solo granular, contrátil e saturado. Posso complementar? Claro. Não, a explicação dele foi tecnicamente perfeita, né? Do tipo, em termos de mecânica dos solos, como eu deveria falar numa aula de mecânica dos solos. É isso aqui, a explicação da mecânica dos solos. Mas agora eu vou dar uma explicação de liquefação para dummies. Tipo assim, você vai contar pro teu pai, pra tua mãe, você vai explicar. Você vai falar o grau de saturação, a resistência não drenada. Daí como você explica isso pro seu pai, pra sua mãe, que é liquefação? Eu tenho uma explicação que eu gosto ainda antes da mecânica dos solos, quando eu estava em introdução em engenharia geotécnica, que o pessoal ainda não sabia o que era poropressão e tal. Eu acabei criando... Na verdade, eu copiei do meu orientador. Eu vi uma vez o meu orientador explicando dessa forma para não engenheiros e eu achei sensacional. O que é a liquefação? Bom, a liquefação é uma característica de materiais com comportamento reológico tixotrópico. O que são materiais tixotrópicos? Materiais tixotrópicos são aqueles que mudam a viscosidade dependendo de como eles são carregados. Aí, não só materiais geotécnicos, né? Porque a gente colocou aqui muito da geotecnia, que podem sofrer liquefação. A gente tem muitos outros materiais que também têm esse comportamento. Se você abrir a sua geladeira, você vai encontrar alguns. Vou pegar o ketchup. Eu gosto muito do exemplo do ketchup. Você pega lá, você usou seu ketchup, colocou o ketchup na geladeira, depois você vai pegar ele de novo, vai colocar no sanduíche. Se você só virar, normalmente não sai. Aquele ketchup, ele esqueceu que ele era líquido. E ele está se comportando como virtualmente sólido. É isso que é um material tixotrópico. Ele esquece que ele foi líquido e ele se comporta como virtualmente sólido. Mas ele pode mudar dependendo das condições de carregamento. O que a gente faz? Quase que instintivamente, chacoalha. Quando você chacoalhou, o que você fez? Deixa ele dar uma mexida. Ele vai ficar líquido, mas que esforço você está aplicando? Uma carga dinâmica. Porque existe liquefação, você pode separar ela em... Né, que teve até a discussão logo em seguida até da ruptura, foi se a liquefação tinha sido por carregamento dinâmico ou estático. Uma das formas aí você está aplicando uma carga cíclica, dinâmica. A barragem poderia também, outra, não só essa, qualquer uma, poderia ter sido uma liquefação por carregamento dinâmico. Que, nesse caso, seria um sismo, né? Já quando acontece, isso o pessoal até viu os sismógrafos do Brasil para ver se tinha tido algum sismo que poderia liquefazer esse material ou uma detonação próxima. Então, isso seria a liquefação dinâmica para uma barragem. Sismo, detonação. Mas não foi o caso ali. Lá chegou-se à conclusão que foi uma liquefação estática. Qual a outra forma que eu teria agora, voltando para o ketchup, de deixar ele líquido de novo? Tá, essa não é tão simples. Talvez vocês já tenham feito alguém fazer. Pegar um palitinho, sabe? Ainda mais quando a tampinha tá entupidinha. Você pega um palito, tipo um palito de churrasco, e aperta, ele liquefaz de novo. Que tipo de carregamento que eu tô aplicando ali? Isso, no esforço cisalhante. Muito bem, vocês estão ótimos. No esforço cisalhante. E é isso o que aconteceu com a barragem ali. Ali foi por esforços cisalhantes. Que acontecem até por causa da forma construtiva da barragem, que foi o alojamento de montante. Perfeito. Então, vamos seguir para a pergunta 2. É para a professora Caroline. É para mim? Então, professora, além da questão técnica, em Mariana também houve indícios de falhas de monitoramento e de fiscalização
Na sua visão, quais os principais pontos críticos que mostram a importância da engenharia geotécnica, não apenas no projeto, mas também no acompanhamento e manutenção das barragens? Poxa, que pergunta difícil que vocês deixaram para mim. Eu vou passar para dar essa. Deixa eu pensar aqui, não sei. Quais são os principais pontos de monitoramento? Ele é um cara de campo, mesmo de projeto. Pergunta para ele, não para mim. Bom, então, por exemplo, falando de liquefação, agora eu vou falar aqui especificamente, por exemplo, de casos de que a gente precisa monitorar a possibilidade de ocorrência de liquefação. Então, como eu comentei, o que é a liquefação? Ela está diretamente relacionada com o aumento da poropressão. Então, daí eu devolvo a pergunta aqui para os alunos. Não sei se alguém sabe qual é o instrumento que é usado para monitorar a poropressão. O que é? Eu vi alguém falou aí que eu ouvi. E isso, piezômetro. Então, qual é um dos principais instrumentos que se usa para fazer o monitoramento? Piezômetro. E aí, o que a gente tem que ter? Tem que ter um nível de controle, que é para comparar qual é a poropressão que está sendo lida com um limite que possa dar o que é chamado do gatilho da liquefação. Essa é uma questão. Outra questão, né, o que pode gerar esse aumento da poropressão? Se o solo estiver sofrendo um processo de compressão rápida, a compressão rápida aumenta a poropressão e não permite que haja dissipação da poropressão e pode resultar em liquefação. Então, é preciso monitorar também deslocamentos. Então, o monitoramento geotécnico de barragens, ele tem que ser feito até sempre para responder alguma pergunta. Você não pode monitorar uma barragem, por que você está monitorando? Eu não sei, eu botei aqui um piezômetro, um marco superficial, um inclinômetro, tá, mas o que você quer com isso? Não sei. O instrumento, ele tem que responder uma pergunta sua. Então, por que você põe um piezômetro, por exemplo, numa barragem de rejeito? Para monitorar a poropressão, para ver se pode dar liquefação. Numa barragem de concreto, que até você comentou, né, no começo aí, a diferença, a barragem de concreto. Pode ter subpressão na fundação, resultar em deslizamento, em tombamento. Então, o monitoramento geotécnico, ele é utilizado para avaliar o desempenho da obra, para ver se aquela obra está atendendo às premissas de projeto. Então, você sempre tem que responder alguma coisa. Por que eu vou botar um inclinômetro? Para ver se a deformação que a barragem está apresentando é compatível com aquilo que foi concebido na fase de projeto. Então, por que o monitoramento é importante? Para avaliar se a barragem está se comportando da forma que ela foi concebida para se comportar. Quando a gente fala, né, de uma barragem alteada para montante, isso não foi inventado no Brasil, não é invenção brasileira. O Brasil não é o único país que trabalha com barragem, ou trabalhava, né, que agora é proibido, que trabalhava com barragem alteada para montante. E a barragem alteada para montante, se ela for bem projetada e principalmente bem construída, ela é uma barragem que funciona bem, porque tem um monte de barragem alteada para montante, não que eu esteja defendendo, tá? Não é isso. Só estou dizendo que assim, a gente também não pode crucificar dizendo, está tudo errado. Não. Se ela for bem projetada e bem construída, ela funciona bem. Só que é difícil ela ser bem construída, né, no sentido de que para que se evite esse problema da liquefação, que é o aumento da poropressão. Então sempre aqui o inimigo é a água. A gente está aqui falando de água, mas aqui na barragem ela é o inimigo. Então, a água tinha que ficar afastada dos alteamentos. Então, por exemplo, se você pegar causa da ruptura da barragem da Samarco, lá em 2015, uma das causas é que havia muito rejeito fino próximo dos alteamentos, e isso resultou num aumento da linha freática onde não deveria estar. E como é que eu poderia saber se aquela linha freática estava lá ou não deveria estar? Através do monitoramento. Então, os piezômetros que existiam na região dos alteamentos e um pouco para montante já indicavam que a posição da linha freática estava de uma forma que não foi a concepção de projeto. E isso, somado a outros problemas, acabou resultando na ruptura da barragem. Então, indo direto, o monitoramento geotécnico, ele serve para verificar as premissas de projeto e permitir que sejam tomadas ações com antecedência, caso seja identificado que
alguma condição crítica não esteja sendo atendida. Eu não sei se todo mundo sabe o que é alteamento de montante. Aqui a gente está falando de coisas que são de conhecimento de todos. Vocês sabem os métodos construtivos de barragem, como é que constrói? A gente fica falando porque isso foi um dos fatores muito importantes, tanto que depois de Brumadinho foi proibido o alteamento de montante aqui no Brasil. Mas daí, tipo, todo mundo falando que está proibido, tá aí, você sabe o que é? Pode explicar para a gente, Carla, porque é uma diferença importante de barragem de água a gente não tem, pelo menos comumente, tá? Você que é algum especialista. Vocês têm alguma imagem aí? Senão eu passei uma aula sobre alteamento de montante. Só enquanto volta, chega na imagem, eu só queria fazer uma complementação rápida, respondendo aqui a pergunta do professor Daniel, que é o seguinte, isso volta naquilo que eu comentei no começo. Por que se alteia uma barragem de mineração? Porque a barragem de mineração é custo. Então, quando você abre uma mina, como é que você ganha dinheiro? Vendendo o minério que é produzido na mina. E o que é o rejeito? É o que sobra da produção do minério. Isso tem que ir para algum lugar. E aí, comumente, isso vai para o reservatório de uma barragem de rejeito. Então, por que você vai, no início da operação da mina, construir uma barragem já para a cota final, para reservar todo o rejeito que vai ser produzido ao longo da vida útil da mina, que pode chegar a 80 anos, 100 anos, 150 anos, 200 anos. Por isso que você começa com uma barragem baixa, à medida que enche, aí você vai construindo devagar, que é para ir tendo um dispêndio de capital devagar ao longo da vida útil do projeto. Tira o negócio, né? Você constrói essa barragem como início da mineração até terminar a mineração. Para onde vai depois? Não para lugar nenhum. É ali? Aí tem que ser feita. Então, essa é uma boa pergunta pelo seguinte: o que se fazia antes? Nada. Se deixava lá, a Deus dará a barragem. Teoricamente, uma mina tem que ser concebida para ela ser utilizada durante o período comercial e depois ela ser utilizada após o uso comercial. Exemplo aqui em Curitiba, pedreira Paulo Leminski. O que era? Era uma pedreira. Produzia brita aqui para construção civil na região de Curitiba. Acabou o processo comercial da extração de pedras da pedreira, foi dado um novo uso. Então, teoricamente, toda a estrutura de mineração, tanto faz se é pedreira, se é mina para produção de minério, deveria ter um plano de fechamento daquela estrutura. E dentro do plano de fechamento deveria existir o projeto da descaracterização da barragem. Isso em teoria. Ninguém dava bola para isso antes dessas rupturas aqui. Depois que houveram as rupturas, a legislação ficou mais rigorosa e começou a fazer cobrança disso. Então, mas ela, a princípio, pode continuar lá. Acho que vai ter até alguma pergunta aí depois sobre descaracterização, se não tiver. Tem várias formas de descaracterizar a barragem, né? Hoje, eu trabalho no projeto de descaracterização de 3 estruturas que são alteadas para montante, e o que está sendo feito lá é um processo diferente de outros que já aconteceram. Então, mas depois, se tiver aí, a gente, para não adiantar, a gente fala depois. Bom, então aqui eu falei que com a imagem ficava mais fácil. Então tem 3 formas básicas de construir barragem para rejeito de mineração. Então começa sempre por aquele diquezinho de partida, né? Então você faz um diquezinho, né? Começa uma mini barragemzinha aqui, para todas as situações, né? Você começa, ela vai crescendo durante a operação. O alteamento de montante, você faz esse diquezinho de partida, vai enchendo, 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 cheguei no limite, preciso subir a barragem. Eu vou volteando justamente para montante, vou fazendo degrauzinhos para cima de onde vai ser sendo colocado o rejeito. Em cima do rejeito mesmo, a fundação do próximo degrauzinho é o próprio nível de rejeito. Por que esse é o método? Tá, tem os outros 2 aqui, né? Esse aqui é o alteamento de jusante. Eu venho para jusante, né? Vou crescendo na mesma linha aqui de trás,
para frente, de trás para frente, e o de linha de centro, que daí eu vou empilhando, né? Eu vou manter sempre o mesmo eixo do dique de partida. Por que o pessoal usa mais esse do que esses outros dois? Hã? Mais barato, gente. Minério é commodity. Eles querem aumentar, é mais barato. Né? Primeiro que é mais barato porque tem menos material. Percebe que eu vou usar... Olha isso aqui, você usa muito uma quantidade muito menor de material. E aqui também a questão de espaço. Eu tô indo para cima de onde eu vou colocar os rejeitos. Fala, Poliana. Professora, mas assim, todo esse projeto é feito por engenheiros e principalmente engenheiros geotécnicos. Não sabiam do risco antes de fazer essas duas barragens aqui, né? Olha, vamos lá. Primeiro, tem projeto e tem projeto geotécnico. Tem muita coisa que não tem projeto. Tem muita barragem aí feita na louca. Eu não sei se todo mundo tem documentação. Não, esse era um problema. Muitas, como eu comentei, né, como isso é um custo, muitas vezes não se fazia um projeto detalhado. Essas duas que romperam especificamente, tem projeto de empresas conceituadas no mercado, mas como eu comentei, o que aconteceu? Acabou que deu errado. O que acontece, eu comentei da linha d'água, essa aqui é uma figura boa, você vê aqui a lagoa. Qual que é o projeto teórico de uma barragem alteada para montante? Isso falando de uma maneira bem geral, tem casos e casos. O rejeito é jogado, geralmente a partir da crista da barragem ou de um alteamento, e esse rejeito ele tem que ser segregado. E aí isso é um processo todo relacionado com a disposição do rejeito, de maneira que o rejeito grosso ele fique próximo do alteamento e o rejeito fino seja lançado mais para montante. Se isso acontece, o rejeito grosso junto da barragem, isso aqui falando especificamente de minério de ferro. O que é o rejeito do minério de ferro? É um material que tem granulometria de areia, ou silto arenoso, ou areno siltoso, geralmente assim. Então, a gente teria areia em toda essa região. Se isso aqui é areia é drenante. Então, teoricamente, a linha d'água faz uma coisa assim, ó, vem, fica aqui embaixo. Lembre que eu comentei, para que ocorra a liquefação, o material tem que ser fofo e saturado. Se ele for fofo e não tiver saturado, não tem liquefação. Então, se a linha d'água estiver assim, vindo para cá, não tem problema nenhum de liquefação aqui. Agora, se ao invés de ser lançado o rejeito grosso, for lançado o rejeito fino, o rejeito fino fica aqui, a linha d'água fica assim, esse rejeito fica todo saturado e aí dá problema. Então, nem sempre é problema relacionado a projeto. Eu até diria que, assim, quando tem projeto, que como a professora Caroline comentou, muitas vezes não tinha projeto, quando tem projeto e o projeto é executado da forma correta, tem um monte de barragem funcionando assim, sem problema. Então, a questão é quando tem falha no projeto e na construção. Tá, daí continuando isso. Primeiro, não ter projeto. O segundo, em vários outros países já era proibido há muito tempo. No Brasil, a gente teve que ter 2 desastres para aí proibirem por lei. Eu acho, assim, é aquela coisa, se for bem projetado, bem executado, mas ele é temerário. Porque aqui nem sempre você vai garantir, porque percebe, você vai altear o próximo dique em cima do rejeito, que às vezes ainda pode estar saturado, que ele não consolidou. Ainda é uma meleca, esse é o teu material de fundação. E aí, percebam, aí a gente vai ter os planos de preferência de agricultura aqui. Né? É daí que rompe por cisalhamento. Como que é? É a carga aqui, eu vou ter uma hora rompe isso aqui. É um material de baixa qualidade. Aqui você tá alteando em cima de um material mais resistente. Aqui você está usando como fundação, nem sempre espera, né? A coisa vai alteando e não tem tempo de ele adensar, nem sempre ele foi bem separado. E aí esse material nem sempre tem condição de resistir. Então esse que é o problema do método de montante. Só fazer uma complementação, só um pouquinho antes do senhor perguntar, bem rápida, que é o seguinte. Isso é uma coisa até que eu aprendi uma vez e nunca mais saiu da minha cabeça. Quando a gente faz um projeto, esse projeto tem que ser robusto. E o que é um projeto robusto? É um projeto que não vai depender de todas as premissas para que ele funcione bem.
E aí, o que é lá que a professora comentou do projeto da barragem alteada para montante, que a gente falou? Ele depende de que todas as premissas do projeto funcionem bem, para a barragem funcionar bem. Então, ele não é um projeto robusto, ou seja, se tiver uma falha, por qualquer razão, em algum processo no meio do caminho, aquela obra fica comprometida. Então, ele é um projeto que, do ponto de vista conceitual, ele é mais inseguro do que os outros métodos. Ele depende de que tudo funcione perfeitamente para ele funcionar bem. Perfeito. Então, agora a gente vai começar. Professor Tobias, acho que... Perdão. Não sei se dava para fazer a pergunta. Não, Pode? claro, pode. Não, É justamente isso. Então, só para me introduzir, meu nome é Tobias Leninger, sou engenheiro civil, mas atuo na mecânica dos fluidos aqui como professor na engenharia ambiental. E até no caso de Mariana, ajudei na parte de consultoria nos institutos LACTEC, que foram contratados para analisar os impactos ambientais pelo Ministério Público. Então, na época, tentei ajudar na parte da modelagem da onda de rejeitos. E assim, minha pergunta para vocês seria, nessas duas linhas que foram discutidas, a liquefação e os projetos. Então, na mecânica dos fluidos, usamos muito modelo reduzido com modelagem, para analisar os projetos e consequências. E, assim, os fenômenos acho que são bem claros, vocês descreveram perfeitamente, mas parece que os modelos até hoje em dia não conseguem reproduzir essa parte de mecânica dos solos, que vira depois mecânica dos fluidos. É um fluido não newtoniano, né? Pior ainda não sendo um fluido newtoniano. E nos modelos reduzidos, trabalhando com partículas, fica quase impossível acertar os números adimensionais. Então, qual seria a explicação de vocês? O que está sendo feito hoje em dia para dimensionar uma barragem de rejeitos? Está sendo utilizado modelos, já que você é especialista também na modelagem? Bom, qual técnico? Consegue simplesmente o livro texto para dimensionar? Eu vou assim introduzir, vou depois largar para ele, porque eu não tenho trabalhado com isso. Isso se chama modelo de Dunn-Break, né? Exatamente. É análise de Dunn-Break. E é um dos itens necessários hoje no PAI, né? Que é solicitado pela legislação, que foram as duas grandes contribuições da política nacional de barragens, isso. Que foi a proibição do alteamento de montante e a obrigatoriedade de todas as barragens de mineração terem um PAI, né, que é um plano de ação emergencial. E um dos itens é essa modelagem numérica. Agora, como que tá? Eu nunca trabalhei com isso de modelagem numérica, eu sei que é uma das partes que tá muito quente, agora que tá todo mundo fazendo análise de Dunn-Break e tudo. Agora, como que tá? Esse é o problema, eu sempre falo que qualquer software de modelagem numérica, se você não souber o que você está fazendo, né, é aquela coisa garbage in, garbage out, né, você tem que tem muita gente usando como videogame, né, isso é uma coisa temerária, você tem que saber muito bem o que você está fazendo quando você está fazendo modelagem. Agora, o estado da arte disso, eu acho que ele consegue responder melhor que eu, assim, eu confesso que eu nunca trabalhei com modelo de Dunn-Break. Bom, inclusive, Pedro, eu já quero entrar no gancho também para que você explique justamente o que é Dunn-Break para todo mundo aqui, e quais os maiores desafios técnicos já. Bom, eu vou comentar então, porque eu já conduzi 40 e poucos estudos de ruptura de barragem na Vale, só para dar uma contextualização aqui também, né? O meu mestrado foi em geotecnia, eu trabalhei praticamente a minha carreira inteira na parte de geotecnia, mas a partir de 2019 eu comecei a trabalhar também com estudos de ruptura de barragem, com outros colegas também da parte hidráulica, mas principalmente o que eu comecei a fazer era essa parte do que é um mecanismo de brecha, como é que se chega na ruptura, parâmetros geológicos de materiais, e acabei que eu gostei do negócio, e hoje eu estou fazendo doutorado aqui na universidade, justamente avaliando influência de parâmetros geológicos no resultado de estudos de ruptura de barragem. Então, respondendo primeiro aqui essa pergunta do que é o estudo de Dunn-Break.
É bem a tradução literal, estudo de ruptura de barragem. Então, o que o estudo engloba? Engloba, assim, de uma maneira bem resumida. Primeiramente, a avaliação do mecanismo de falha e da abertura de brecha da barragem. Então, mais uma vez, essa questão de estudo de ruptura de barragem, dam break, não foi uma coisa que surgiu na mineração, não é da mineração, isso já existe há muito tempo para barragens de armazenamento de água. Só que numa barragem de armazenamento de água, normalmente o que se considera como o mecanismo de falha é um galgamento da barragem. O que é o galgamento? Quando o vertedor não tem capacidade de dar descarga para aquele excesso de água que seja, e ele que chegue no reservatório e a água passa por cima da barragem, e isso cria um processo de erosão que progride até a abertura de uma brecha na barragem. Aí, à medida que essa brecha vai progredindo, a vazão vai aumentando e existe um hidrograma de ruptura da barragem. Ou um processo de erosão interna. O que é erosão interna? Isso é uma questão bem geotécnica, é o piping. Significa que começa a ocorrer uma percolação por um local da barragem que não deveria ocorrer, isso começa a carrear partículas e vai abrindo uma brecha na barragem. Então isso é uma coisa que já estava, assim, de certa forma, bem estabelecida, no sentido de que existem equações para prever esse mecanismo de brecha para rupturas do tipo piping galgamento. Só que para liquefação não existe. Não tem como a gente falar assim, de uma brecha de liquefação. Até porque, quando a gente vê aquele vídeo que todo mundo já cansou de ver ali, da ruptura de Brumadinho, que a barragem meio que explode. Você vê ali que a barragem explode e o material começa a ser propagado para jusante. Até o que existe hoje em termos de legislação é o seguinte: considerar que caso ocorra possibilidade de ocorrência de liquefação, o hidrograma de ruptura tem que ser definido como você removendo instantaneamente a barragem do vale em que ela está inserida, e aquele material vai se propagar para jusante com o hidrograma que é dado pela relação entre a cota e o volume do material armazenado na barragem. Agora, questões de modelagem numérica. Se você pegar, tem vídeo na internet, ó. Isso, tem vídeo. Tem vídeo de todo tipo, com todo software, modelando como água, como fluido não newtoniano, e dependendo da combinação de parâmetros que você colocar, você chega bem certinho na mancha. E qual que é o meu trabalho de doutorado? É pegar justamente 4 barragens reais de mineração, com volumes de reservatório bastante variáveis, desde 5 milhões de metros cúbicos até 80 milhões de metros cúbicos, né, volumes bastante expressivos, avaliar a influência de parâmetros reológicos definidos com base em ensaios reais de reômetro de palheta. Então tem uma faixa de variação desse tamanho, desses parâmetros reológicos, viscosidade, tensão de escoamento, e avaliar qual é a influência disso na mancha de ruptura e nos tempos de chegada. E o que eu estou obtendo, e na verdade eu já tinha até observado isso nesses 40 e poucos estudos que eu conduzi, é que por mais que você varie, também botando uma ressalva aqui, tudo isso dentro da faixa de variação normal de parâmetros, que esses parâmetros reológicos, eles dependem do que a gente chama de coeficiente de concentração volumétrica, que é a relação entre o volume de sólidos e o volume total. Para vocês terem uma ideia assim, de uma coisa bem simples, peguem um balde de água aqui, 5 litros de água, você põe uma conchada de areia dentro desse balde, você mexe, isso é água ou é areia? É água, com um pouquinho de areia. Agora façam ao contrário, você enche um balde de areia e põe água até saturar os vazios da areia. O que é isso? É areia. Então, existe uma transição entre o comportamento geotécnico e o comportamento de fluido. Isso que eu estou falando aqui é quando a gente já está no comportamento de fluido, que já houve a transição total do comportamento geotécnico para fluido,
o que a gente observa é que não tem muita diferença prática. Existem sim diferenças, o tempo de chegada muda um pouco, a velocidade muda um pouco, mas não são diferenças expressivas. São diferenças assim que são pequenas. Eu vi que a Poliana tinha uma pergunta. O senhor falou que ele faz essa estimativa a partir do volume, né? Mas antes você comentou que a barragem de rejeito ela vai sendo construída conforme é feita a mineração. Sim. Então, como que você estima esse volume do rejeito? Então essa é uma questão que é assim, até por legislação, o que a gente precisa fazer é um estudo de ruptura que seja representativo da condição atual da barragem. Então, você até pode fazer alguma previsão no futuro, porque você sabe, quando a barragem estiver na condição final, ela vai ter tanto de volume armazenado, mas normalmente se faz para a condição atual. E essa estimativa, esse que é o ponto, digamos assim, dessa estimativa, que é assim. O que me motivou a fazer esse estudo? Que é muito complicado você ir num reservatório, numa barragem de rejeito, coletar o rejeito para fazer o ensaio de reologia. Por que é complicado? Porque geralmente o rejeito é mole, é difícil você chegar no meio do reservatório de rejeito, é difícil fazer a coleta, e é difícil fazer a estimativa real, qual é o coeficiente de concentração volumétrica real desse material depositado, e que se você usar uma faixa de variação normal, do que seria uma condição normal, você não vai errar. Você vai errar pouco. O que a gente tem observado é que você vai errar pouco no resultado final. E o que mais influencia no resultado não é exatamente esse parâmetro reológico do rejeito, é o mecanismo de falha. Porque se você tiver uma falha por liquefação, que é o que eu comentei, você implode a barragem na modelagem numérica, tira ela toda de uma vez só. Então isso dá um hidrograma com uma vazão de pico altíssima, coisa assim de 500 mil metros cúbicos por segundo, vazões que são altíssimas. Se você tem uma ruptura por piping ou galgamento, a vazão de pico é da ordem de, claro, depende da altura da barragem, mas volume, coisas da ordem de 50 mil, 20 mil, então você muda de 20 mil para 800 mil. Então isso influi muito mais no resultado da extensão da mancha de ruptura, dos impactos, do que propriamente a propriedade do rejeito que está armazenado. E do ponto de vista computacional, tem um monte de ferramenta para usar e que, claro, sendo bem usada, dão resultados que são bem semelhantes entre si. Pegar esses vídeos aí, se você entrar lá na Hidrônia, que é a fabricante do Rivenflow, tem vídeo, usamos o Rivenflow para fazer a retroanálise da ruptura de Brumadinho, imagem de satélite, o que eles obtiveram, dá em cima. Fiz com RecRAS, dá em cima. Fiz com Flow, não Rivenflow, com Flow 2D, dá a mesma coisa. Então, desde que você faça uma modelagem correta, o resultado é uma aproximação boa da realidade. Bom, aproveitando também já, se eu não me engano, começou a ser obrigatório, né, você fazer o dam break a partir da lei de atualização de 2020, não foi? Então, aproveitando, eu queria que a professora Carol também destacasse os principais pontos dessa atualização que houve da norma e onde você acha que ainda tem lacuna. Não, eu acho que a questão, uma dessas é a obrigatoriedade do pai, acho que eu já até falei antes, é a previsão mesmo do loteamento de montante. Eu achei que isso foi extremamente benéfico. Agora você me perguntou o que tem de lacuna? São tantas camadas. São tantas camadas. Bom, legalmente, aí que tá. Realmente, essa lei foi um avanço, mas enquanto isso a gente tem vários outros retrocessos em linhas ambientais, né? A gente está agora falando de autorregulação, de autolicenciamento. Então aí fica tudo muito complicado, né? E aí, mas a tua pergunta foi específica em termos legais. Isso. Em termos legais, eu acho que também faltou a gente ser responsabilizado. Só complementando, acho que sim, realmente a impunidade é latente, né? Mas, assim, em termos de legislação, bastante coisa mudou. A regulamentação, muita coisa mudou. Hoje, como é que funciona a gestão da segurança da barragem? Nessa época que ocorreram essas rupturas,
era uma coisa simplesmente interna das mineradoras. As mineradoras que se queriam, faziam, se não queriam, não faziam, não tinham que prestar conta para ninguém do processo de gestão de segurança. Como é que funciona hoje? Hoje é obrigatório existir a figura do que é chamado de engenheiro de registro. Eu sou engenheiro de registro de um sistema de barragens da Vale. E eu sou corresponsável pela segurança daquela estrutura. Então, se acontecer algum problema hoje, ele já sabe o CPF para procurar. Então, tem a questão do pessoal interno da Vale, existe essa figura externa, e a cada 6 meses a gente precisa elaborar um relatório avaliando a condição da barragem, avaliando o monitoramento geotécnico, colocando tudo que é observado no mínimo uma vez por mês, tem que ir lá, apontar tudo que é observado de condição na barragem, o que é apontado como sendo uma deficiência, se não for sanado, tem que apontar, ó, eu apontei que no dia tal eu vi aqui que o vertedor estava com problema que se passasse uma cheia ele não ia funcionar. Então está lá apontado, foi corrigido, não foi corrigido. E a cada 6 meses, especificamente para o estado de Minas, tem que ir para a ANM, que faz a regulação federal, e tem que ir para a FEAM, que é um órgão estadual. Então tem que protocolar esses relatórios. E o que aconteceu nessa época da Vale, se perguntasse lá para o diretor da Vale, ele dizia, não, mas eu nem sei o que é barragem de Brumadinho. Ele dizia, eu não tenho conhecimento. Talvez isso fosse uma justificativa para ele não ter sido acionado judicialmente. Hoje, o diretor da Vale assina. O mesmo relatório que eu assino, colocando a condição de estabilidade, ele assina. Então, ele tem que dar ciência. Então, hoje, não sei se vai ser preso também se acontecesse, mas hoje não existe mais a desculpa de que eu não sabia. Hoje, todo mundo, toda a alta diretoria da Vale ou de qualquer outra mineradora tem ciência da condição da barragem, obviamente considerando que o processo todo é feito de forma idônea. Então isso mudou bastante. Então hoje existe uma fiscalização muito maior. E todas as barragens que são alteadas para montante têm que, por lei, ser descaracterizadas. Então existe um prazo legal para que não exista mais barragem alteada montante no Brasil. Público, alguma pergunta? Diga. Antes de acabar, na verdade, eu queria saber mais da descaracterização. Como que funciona exatamente o processo como um todo? Então essa é uma boa pergunta. O que significa descaracterizar? Isso é uma coisa que está na legislação, existe uma legislação da ANM que fala sobre isso. O que significa descaracterizar? Significa fazer com que aquela estrutura não funcione mais como barragem. O que é uma barragem? Definição de barragem. É uma estrutura que armazena sólidos, líquidos ou efluentes industriais. Então, se a barragem for descaracterizada, significa que ela não pode mais armazenar nada disso. Nem água, nem sólidos, nem efluentes. Existem 2 formas de descaracterizar. A primeira, que é mais simples, só que é complicada, é ir lá e escavar a barragem e o reservatório. Aí você pensa, por exemplo, essa barragem que eu sou responsável lá na Vale, ela tem 220 milhões de metros cúbicos de rejeito no reservatório. Só para vocês terem ideia assim, de ordem de grandeza, eu acho que todas as barragens da Sanepar, e talvez o professor Daniel possa me corrigir, todo o armazenamento de água para o abastecimento de Curitiba, acho que é da ordem de 70 milhões de metros cúbicos. Só uma barragem, só essa tem 220 milhões de metros cúbicos de rejeito. O que você vai fazer com isso? Não tem como tirar isso de lá e botar em outro lugar, porque se você for escavar, esse material tem que sair de um lugar e ir para outro lugar. Então, uma forma é escavar tudo, barragem, reservatório, e botar em outro lugar. Quando se faz isso, qual é esse lugar? Normalmente é uma cava. Então, o material foi lavrado, ficou aquela cavidade bastante grande, o material sai de um reservatório e enche essa cava. Isso é extremamente dispendioso
do ponto de vista econômico. Às vezes é inviável economicamente, em termos de prazo, também fazer esse tipo de processo. Um outro processo significa, que também isso é amparado pela legislação, garantir que o fator de segurança daquela estrutura seja atendido, e aí a gente está falando aqui de um fator de segurança de 1,5 para qualquer condição de carregamento, e aí é sem falar naquilo que eu comentei, premissa de projeto. Qual é a premissa? Que nada funcione, que o sistema de drenagem da barragem não funcione, que o nível d'água fique elevado, fator de segurança mínimo 1,5. Então isso requer um reforço na estrutura, que normalmente é um outro aterro. Então você tinha aquela barragem, que era o aterro, você faz um outro aterro bem grande, ajusante da barragem para aumentar o fator de segurança. Isso resolve o problema da segurança, mas não resolve aquele problema que eu comentei. O que é uma barragem? Armazena água. Então, o reservatório não pode mais armazenar água. Então, tem que ser executadas obras, que normalmente são canais, ao longo de toda a bacia do reservatório, para impedir que a água que venha da bacia natural entre no reservatório. Então, essa água vai cair num canal, esse canal vai conduzir a água e vai levar ela para outro lugar. A única água que pode chegar no reservatório de uma barragem descaracterizada é a água de chuva que incide direto, que aí não tem o que fazer, não tem como botar um telhado em cima do reservatório da barragem. Mas normalmente é feita uma impermeabilização no reservatório, um regrade no reservatório, feitos canais internos também, para que toda essa água seja conduzida e seja impedida a formação de reservatório. Então, em linhas gerais, descaracterização ou remoção total da barragem reservatório, que isso só é viável para pequenos volumes, sei lá, 2, 3, 4, 5 milhões de metros cúbicos, talvez um pouquinho mais para algum caso específico. Para outros casos é um reforço na estrutura ajusante e uma obra no reservatório para impedir a formação de lago. Bom, então, agora para encerrar, eu vou colocar uma pergunta para vocês. Eu quero que vocês respondam ela de forma direta para dar como se fosse um tapa na cara dos engenheiros aqui civis, para que não aconteçam erros assim. A gente lembra quais são as principais responsabilidades? Tem acho que principais, eu acho que são todas, né? Fazer o que tem que ser feito. Acho que as principais responsabilidades é fazer o que tem que ser feito. Independente de interesses econômicos ou qualquer tipo de interesse, é fazer o que precisa ser feito. Não tem muita resposta para isso que não seja seguir legislação, olhar as melhores práticas de engenharia e incorporar sempre a questão ambiental nisso, que ela sempre ficou muito relegada, né? A questão é que, assim, barragem de rejeito não deveria nem existir. Por que ela existe? Né? Porque acaba tendo esse volume de água muito grande e a forma mais barata que tem é deixar que aquele material fique lá secando sozinho. Porque o ideal é o que estão fazendo agora, né? A hora que você está fazendo a descaracterização, a barragem vai deixar... O que é descaracterizar? A barragem vai perder as características de barragem dela e vai ser feita uma recomposição do meio ambiente, uma reintegração da paisagem, né? Você vai perder totalmente aquela característica de barragem. E para isso você vai tirar totalmente a água. Então, o ideal é que sempre fosse, né, o material fosse desaguado. Mas isso deixa tudo muito mais caro sempre. É aquela história, né? Pega tudo que sobrou ali, joga lá e que se dane. A barragem é isso, é que se dane. Tudo que sobrou, com água, com tudo, que fique lá. Agora, tratar esse rejeito torna tudo caro. E agora passou, né? A gente vai ter que procurar tecnologias que vai ter que desaguar esse material, tratar esse efluente. Tem uma outra questão também, que acho que a gente acabou não abordando aqui, falar bem rapidamente, já que o tempo acabou. E também já porque é um evento promovido pelo Água em Ação e pelo G3 Hidro, né? Muita gente aqui da hidrologia. Qual que é um dos maiores impactos de barragens? Vocês já pararam para pensar nisso? Todo mundo fala, o impacto ambiental de barragem de rejeito de minério. Vocês sabem? Claro, arregaça com a paisagem, só o fato de você, né, já fazer a extração da mina, já tem toda aquela, né,
a extração do minério em si, vai ter supressão vegetal, tem problema de erosão, de assoreamento, mas um dos maiores problemas é o problema de drenagem ácida de Minas. O que acontece é que esses minerais, quando eles estavam lá na natureza, estava todo mundo muito estável. Aí a gente tirou os minerais, deixou eles, né? Isso acontece na maioria das minerações. O problema de drenagem ácida de Minas, ele está associado a toda vez que a gente tem alguma ácido sulfúrico envolvido, por exemplo, pirita, que é o disulfeto de ferro, é ferro S2. A pirita, ela vai acontecer, é o que o pessoal chama de ouro dos tolos. Ela tem um brilho e tal, e ela vai acontecer em vários. Para quem quiser saber que cara que é a pirita, depois passa lá na entrada da geologia, tem duas rochonas bem grandona, e elas vão ter uns veios meio dourados, brilhantes. Aquilo é pirita. A pirita, ela vai acontecer em mineração de ferro, muitas vezes de cobre, de carvão. Aí você vai lá, tirou a pirita, FeS2. A hora que ela entrou em contato com o ambiente que tem ar e água, a reação que acontece dá ácido sulfúrico. Você tem uma acidificação das águas associada. Então já você tem uma água com ácido sulfúrico, mas, né, já por isso só já seria, né, você tem uma água super ácida, já seria um problema ambiental. Mas não acaba por aí o problema. Essa água ácida, ela vai lixiviar outros metais e outras substâncias que estavam de formas estáveis ali. Então você vai ter concentração de ferro, de alumínio, de outras substâncias que estavam juntos ali nas moléculas, vão levar para concentração muito alta. E eventualmente você pode ter outras coisas de ocorrência natural, como arsênio, chumbo, que também vão sendo dissolvidas. E aí você vai ter um lixiviado, um efluente extremamente tóxico. Então esse é um dos maiores problemas ambientais e de interesse, né, para quem trabalha com as águas, com a qualidade das águas, causados pelas barragens. Então, assim, eu, particularmente como ambientalista, a existência de barragem de registro é uma excrescência. É um absurdo. E agora a gente vai ter que usar realmente tecnologia para evitar, agora que veio todos esses problemas à baila, o problema de ruptura principalmente, né, e outras questões ambientais, aí o pessoal está olhando agora para técnicas de desaguamento, enfim, né, de cobertura, tem todo o tratamento para ser feito, e acho que é isso, né, dado o tempo. Isso eu poderia falar mais muito tempo ainda. Bom, então acho que é isso, gente. O G3 Hidro agradece principalmente a presença de todos aqui, dos professores, por terem vindo compartilhar o conhecimento. A gente agradece a todos que vieram. Então é isso. Uma boa tarde para vocês. Obrigado.